Existe algo que poucas pessoas têm coragem de encarar, e talvez isso esteja acontecendo dentro da sua própria vida agora. Você ora, pede direção, pede provisão, pede mudança, mas mesmo assim, parece que as coisas não fluem como deveriam. E se o problema não for a falta de resposta de Deus, mas a forma como a sua vida está organizada para receber aquilo que você tanto pede, hoje você vai entender por que a desordem pode estar bloqueando bênçãos que já estão prontas, e como um simples realinhamento pode mudar completamente o seu caminho. Antes de continuarmos, eu quero fazer algo especial. Quero agradecer com muito respeito aos últimos 10 inscritos que chegaram ao canal. Neste momento, os nomes deles estão aparecendo na sua tela. São pessoas que decidiram caminhar mais perto dessa mensagem, refletir, buscar entendimento, e isso tem valor. E talvez, se você decidir se inscrever hoje, o seu nome também possa aparecer em um próximo vídeo. Se essa mensagem faz sentido para você, se existe dentro de você essa busca por clareza, por direção, considere se inscrever no canal. Isso ajuda o conteúdo a alcançar mais pessoas que também estão precisando ouvir algo assim. Agora pense comigo por um instante. Quantas vezes você já pediu a Deus por algo específico? Uma oportunidade, uma resposta, uma mudança, e nada aconteceu como você esperava? A sensação é de silêncio, como se o céu estivesse fechado. Mas na maioria das vezes não é silêncio, é desalinhamento. Existe um princípio silencioso, constante, quase invisível, que atravessa toda a criação. E esse princípio é a ordem. Desde o início de tudo, antes mesmo do ser humano existir, houve separação, estrutura, organização. Nada foi criado no caos. Tudo foi estabelecido em sequência, com propósito, com direção. E isso não ficou no passado. Esse mesmo padrão continua operando hoje, na sua vida, nas suas decisões, nos seus resultados. O problema é que muita gente quer viver promessas, sem ajustar fundamentos. Quer colher, sem organizar o terreno. E aqui está algo que talvez você nunca tenha ouvido com tanta clareza. Deus não derrama propósito sobre desordem constante. Não porque Ele não pode, mas porque a desordem impede você de sustentar aquilo que receberia. Imagine alguém pedindo crescimento financeiro, mas vivendo em completa desorganização com dinheiro. Ou alguém pedindo paz, mas mantendo relacionamentos confusos, mal resolvidos, negligenciados. Percebe? Não é apenas sobre pedir, é sobre estar preparado para receber. E muitas vezes, sem perceber, você vai acumulando pequenas desordens, pequenas negligências, pequenas decisões adiadas, um ambiente bagunçado, uma conta que você evita olhar, uma conversa que você sabe que precisa ter, mas sempre adia. E tudo isso começa a criar um cenário silencioso, um ambiente que trava o avanço. É como se portas invisíveis fossem se fechando, não porque não existe oportunidade, mas porque não existe estrutura. Talvez ninguém nunca tenha te dito isso dessa forma, mas a verdade é simples. A desordem não é neutra. Ela consome energia, tira clareza, rouba foco e, aos poucos, afasta você da direção que deveria seguir. E o mais perigoso é que ela se disfarça. Ela parece pequena, parece inofensiva, parece algo que pode ser resolvido depois. Mas o depois vai se acumulando. E quando você percebe, já existe um peso, uma sensação de estagnação, uma dificuldade de avançar. Agora respire fundo e seja honesto consigo mesmo. Existe alguma área da sua vida que você sabe que está fora do lugar? Algo que você já deveria ter organizado, resolvido, alinhado, mas continua adiando? Não precisa responder para ninguém. Apenas reconheça, porque é exatamente aí que começa a mudança. Ao longo dessa reflexão, você vai perceber algo transformador, que não são grandes movimentos que mudam a vida, mas pequenas decisões feitas com intenção. E quando a ordem começa a ser restaurada, algo muda. O ambiente muda. Quando o ambiente muda, suas decisões começam a mudar também. E quando suas decisões mudam, os resultados inevitavelmente começam a aparecer. Talvez você tenha passado muito tempo esperando algo externo acontecer, mas hoje você vai entender que existe um movimento interno que precisa começar primeiro. E ele não depende de sorte, não depende de ocasião, não depende de outras pessoas. Depende de posicionamento. Nos próximos minutos, eu vou caminhar com você por exemplos profundos. Situações que mostram exatamente
como esse princípio funciona na prática. E mais importante do que ouvir, você vai começar a enxergar. Enxergar o que antes estava escondido e entender o que precisa ser ajustado. Porque quando você enxerga, você decide. E quando decide, você muda. E quando muda, a sua realidade começa finalmente a responder. Agora que você começou a perceber que a desordem não é apenas algo externo, mas um reflexo de decisões internas, é importante dar um passo além. Porque entender o problema já abre os olhos. Mas é a ação que começa a transformar a realidade. E é aqui que muitas pessoas travam. Elas até reconhecem o que precisa ser feito, mas continuam paralisadas, esperando o momento ideal, a motivação perfeita, a condição certa. Só que a verdade é que a ordem não começa quando tudo está favorável. Ela começa exatamente no meio do caos. Existe uma história antiga de um homem que foi lançado em circunstâncias completamente desorganizadas. Traído, vendido, injustiçado. Tudo ao redor dele parecia quebrado, sem sentido, fora do lugar. Mas em vez de se perder na confusão, ele decidiu organizar aquilo que estava ao seu alcance. Mesmo sendo escravo, ele cuidava com excelência do que lhe era confiado. Mesmo sendo preso, ele colocava ordem dentro de um ambiente que ninguém mais valorizava. E foi justamente isso, essa postura silenciosa, que começou a mudar o curso da vida dele. A prosperidade não chegou primeiro, a organização chegou antes. E só depois disso, quando tudo estava estruturado, quando havia responsabilidade, quando havia clareza, é que a abundância começou a se manifestar. Percebe como isso confronta a lógica comum? Muita gente espera crescer para depois se organizar. Mas o caminho é o oposto. Você se organiza e então cresce. Agora traga isso para a sua realidade. Talvez você esteja esperando uma oportunidade melhor para colocar sua vida em ordem. Talvez pense, quando eu ganhar mais eu me organizo, ou quando tiver mais tempo eu resolvo isso. Mas enquanto esse momento não chega, a desordem continua acumulando. E com ela, a estagnação. Organizar não é sobre ter muito, é sobre cuidar bem do pouco. É olhar para aquilo que já está nas suas mãos e decidir que não vai mais tratar aquilo de forma negligente. Pode ser um espaço físico, um quarto bagunçado, uma mesa cheia de coisas acumuladas, um ambiente que, sem você perceber, está drenando sua energia todos os dias. Quando você organiza esse espaço, algo muda dentro de você. Não é apenas limpeza, é alinhamento. Pode ser sua vida financeira, contas espalhadas, gastos que você evita olhar, decisões que você adia por desconforto. Enquanto isso permanece assim, existe uma tensão constante, mesmo que silenciosa. Mas quando você decide encarar, anotar, entender, ajustar, você começa a recuperar o controle. E com controle, vem direção. Pode ser um relacionamento, uma conversa não resolvida, um afastamento mal explicado, uma situação que ficou no meio do caminho. Essas coisas não desaparecem sozinhas. Elas permanecem ocupando espaço, criando ruído, interferindo na sua paz. E organizar isso, muitas vezes, exige coragem, mas também traz libertação. E talvez uma das áreas mais negligenciadas seja a espiritual. Muita gente diz que busca a Deus, mas vive sem constância, sem disciplina, sem um espaço real para isso. Não existe tempo separado, não existe prioridade, não existe estrutura. E então a pessoa se pergunta por que não sente direção, por que não percebe clareza. Mas como algo pode florescer? Em um ambiente onde nunca foi cultivado com ordem, a espiritualidade também precisa de espaço, precisa de intenção, precisa de constância. Não é sobre fazer muito, é sobre fazer de forma alinhada. Agora, existe um outro exemplo que revela algo ainda mais profundo. Um jovem aparentemente comum, sem posição, sem destaque, mas que carregava dentro de si algo diferente. Quando surgiu um desafio que ninguém queria enfrentar, algo grande, assustador, impossível aos olhos humanos, ele não correu, mas também não agiu de forma impulsiva. Ele seguiu um processo. Houve preparação, houve disciplina, houve ordem no caminho até aquele momento. E foi exatamente isso que fez a diferença. Não foi sorte, não foi acaso, foi alinhamento. Enquanto todos olhavam para o tamanho do problema, ele estava preparado internamente para enfrentá-lo. E isso muda tudo, porque desafios não são vencidos apenas com coragem.
Eles são vencidos com preparo. E preparo nasce da ordem. Agora, talvez você esteja enfrentando algo que parece grande demais. Uma situação que você olha e pensa, eu não estou pronto para isso. E talvez de fato você ainda não esteja. Mas não porque você não tem capacidade. E sim, porque existem áreas que ainda precisam ser organizadas. E isso não é um problema. É um caminho. Porque quando você começa a colocar ordem naquilo que está ao seu alcance, você começa, sem perceber, a se preparar para aquilo que ainda virá. A sua mente fica mais clara, suas decisões ficam mais firmes, seu posicionamento muda. E então aquilo que antes parecia impossível começa a se tornar enfrentável. Agora, existe um terceiro cenário, ainda mais marcante. Um homem que precisava de uma resposta sobrenatural, algo que estava além da capacidade humana, algo que dependia diretamente da intervenção de Deus. Mas antes que qualquer resposta viesse, ele fez algo curioso. Ele organizou. Reconstruiu, ajustou, alinhou cada detalhe com precisão. Nada foi feito de qualquer jeito. Nada foi deixado pela metade. Houve intenção em cada movimento. Houve cuidado em cada etapa. E só depois disso, a resposta veio. Isso revela um princípio poderoso. Até mesmo aquilo que depende de Deus, muitas vezes exige que você prepare o ambiente. Não como forma de merecimento, mas como posicionamento. Você não controla a resposta, mas pode preparar o terreno. E talvez o que está faltando na sua vida hoje não seja mais esforço nem mais tentativa. Talvez seja mais alinhamento, mais clareza, mais ordem. Porque quando tudo começa a se encaixar, quando o que está fora do lugar começa a ser ajustado, algo muda. E essa mudança não é apenas externa. Ela acontece dentro de você. E quando acontece dentro, inevitavelmente começa a aparecer fora. Mas tudo começa com uma decisão simples, que poucas pessoas levam a sério. Olhar para a própria vida e assumir a responsabilidade de organizar o que já poderia estar diferente. E é exatamente aqui, nesse ponto silencioso entre reconhecer e agir, que a maioria das vidas se define. Porque saber o que precisa ser feito não transforma ninguém. O que transforma é decidir fazer, mesmo sem vontade, mesmo sem garantia, mesmo sem aplauso. Talvez você tenha passado muito tempo esperando sentir algo diferente para começar. Mais ânimo, mais motivação, mais certeza. Mas a verdade é que a ordem não nasce da emoção. Ela nasce da decisão. E decisão, muitas vezes, é feita no silêncio, sem anúncio, sem espetáculo. Apenas um passo, seguido de outro. É você olhando para aquilo que sempre evitou e dizendo, hoje eu começo. Não precisa ser grande, não precisa ser perfeito, mas precisa ser real. Talvez ao terminar esse vídeo, você já saiba exatamente por onde começar. Aquilo que veio à sua mente lá no início, aquela área que você tentou ignorar, mas que continua voltando. É ali, é exatamente ali que está a sua porta destravada, porque enquanto você evita, aquilo permanece te prendendo. Mas quando você enfrenta, aquilo começa a perder força. E no início pode parecer pequeno. Arrumar um espaço, organizar um detalhe, resolver uma pendência. Mas não se engane. Pequenas ordens geram grandes movimentos, porque cada pequena ação alinhada comunica algo para dentro de você. Comunica que você não está mais disposto a viver no automático. Comunica que existe intenção, existe direção, existe posicionamento. E isso muda a forma como você pensa, muda a forma como você decide, muda a forma como você reage. E quando essas mudanças internas começam a acontecer, os resultados deixam de ser coincidência. Eles passam a ser consequência. Agora entenda algo com profundidade. Deus não trabalha apenas no extraordinário. Ele trabalha no processo. E muitas vezes é no processo de colocar a vida em ordem que você é moldado, fortalecido e preparado. Não é apenas sobre organizar coisas externas. É sobre alinhar o coração. É sobre desenvolver constância. É sobre construir disciplina. É sobre aprender a cuidar daquilo que foi confiado a você. E isso ninguém pode fazer no seu lugar. Chega um momento em que não adianta mais ouvir, assistir, refletir. É preciso se mover. E esse movimento não precisa ser visível para os outros, mas precisa ser verdadeiro para você. Agora eu quero te conduzir a algo mais profundo. Não apenas uma decisão, mas um posicionamento espiritual. Se possível,
Feche seus olhos por um instante. Respire com calma e acompanhe essas palavras com sinceridade. Senhor, Tu conheces cada detalhe da vida de quem está aqui agora. Conheces as áreas que estão em ordem e aquelas que estão esquecidas, desorganizadas, negligenciadas. Nada está oculto diante de Ti. Nada está fora do Teu alcance. Hoje eu te peço, traz clareza, mostra com mansidão aquilo que precisa ser ajustado. Dá sabedoria para reconhecer sem fugir. Dá coragem para agir sem adiar. E dá constância para não parar no meio do caminho. Que cada pessoa aqui entenda que não está sozinha nesse processo. Que o Senhor caminha junto, orienta, fortalece, sustenta. Tira o peso da culpa, mas não tire a responsabilidade. Tira a confusão, mas traga a direção. E que a partir de hoje comece um novo ciclo. Um ciclo de alinhamento, de ordem, de crescimento verdadeiro. Não apenas externo, mas interno. Não apenas visível, mas profundo. Que portas que estavam travadas comecem a se abrir, não por acaso, mas por posicionamento. E que cada passo dado seja guiado por propósito. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem falou com você, não deixe que ela termine aqui. Existe um quiz da fé disponível na descrição, logo abaixo do título. É gratuito e pode te ajudar a aprofundar ainda mais esse processo de clareza e alinhamento. E eu quero te fazer um convite simples, mas poderoso. Se você ficou até o final, escreva nos comentários: hoje eu escolho colocar minha vida em ordem diante de Deus. Isso não é apenas uma frase, é uma decisão declarada. E quando você declara, você reforça dentro de si o compromisso de viver diferente. Que essa não seja apenas mais uma reflexão que você ouviu, mas o início de uma transformação que você decidiu viver. Porque, no fim, a mudança que você espera começa na ordem que você escolhe construir.